Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E agora eu trago mais uma outra e importantíssima matéria da revista Veja, não é? Coisa que está acontecendo agora. Israel faz a maior apreensão de terras na Cisjordânia em 30 anos, diz grupo. Órgão de vigilância israelense afirma que o país anexou 12,7 quilômetros quadrados do Vale do Jordão, maior área aprovada desde 1993. No vídeo passado, sobre o conflito, eu falei para vocês que quem está esperando aí que o conflito vai parar, e eu escrevi para vocês no Telegram, no nosso canal, Israel vai anexar todas as terras, não existe essa de devolver terra, tá? O governo de Israel, o objetivo de Israel é anexar essas terras para que haja segurança para eles. Líbano, ali o sul do Líbano, Golã, Jordão, provavelmente até partes do Sinai no futuro, mas faixa de Gaza. Agora, Cisjordânia, para quem não sabe, Cisjordânia é porque é chamada assim pelos palestinos, mas essa região é onde fica a antiga Judeia e Samaria, tá? O antigo, o último reino da Judeia que existiu, de Judá, tinha a Judeia e Samaria. Samaria foi do antigo reino de Israel. E Israel não tem controle sobre isso hoje, não oficialmente, E agora Israel está anexando, aumentando seus colonatos, construindo mais e mais casas, vendendo para judeus morando. Hoje já existe mais de 500 mil judeus morando na região. E agora Israel está anexando mais terras da Cisjordânia. E claro que a mídia vai fazer um alarde, mas Israel está anexando. E é profético, tá bom? É muito profético. Porque tem uma crença do profeta Isaías de que a casa de Judá e Israel se uniriam no fim dos dias e nomearia sobre si um único líder. Israel tem essa crença. E se vocês não entenderem que o Estado judeu tem uma crença que é baseada na Torá e nos profetas, eles não têm o Novo Testamento, vocês não vão entender qual é o objetivo do governo religioso de Israel hoje vigente. Vamos lá. O grupo israelense Peace Now, um órgão de vigilância contra assentamentos judeus em territórios palestinos, afirmou em relatório divulgado nesta quarta, dia 3, que Israel aprovou a maior apreensão de terras na Cisjordânia em mais de 3 décadas. A região povoada por palestinos é parcialmente controlada por israelenses, tanto militares quanto colonos civis, encarregados de administrar assentamentos. De acordo com o relatório, autoridades aprovaram na ocasião a apropriação de 12,7 quilômetros quadrados de terras no Vale do Jordão. Os dados do Peace Now indicam que esta foi a maior cota individual aprovada desde os acordos de Oslo de 93. Que, por sinal, estudem sobre os acordos de Oslo, que foi uma desgraça para Israel esses acordos. Início do processo de paz entre Israel e Palestina. A apreensão, que críticos qualificam como anexação de terras, foi aprovada no final do mês passado. Ela ocorre após 8 quilômetros quadrados de terras na Cisjordânia já serem apreendidos em março e 2,6 em fevereiro. As terras são contíguas e localizadas a nordeste, na cidade de Ramallah, onde está sediada a sede da autoridade palestina. Ao declará-las como terras estatais, o governo israelense passa a permitir seu arrendamento a cidadãos de Israel e proíbe a propriedade privada por parte de palestinos. Segundo Peace Now, isso faz de 2024 de longe um ano de pico para a implementação do controle israelense na Cisjordânia. Dominar Judeia e Samaria é crucial para o desejo de Israel de cumprir, de anexar posteriormente, tomar e dominar completamente o monte do templo e construir o templo, que é o objetivo de Israel, é construir o templo. Israel, a crença do Benjamin Netanyahu, do Itamar Ben-Gvir, do Smotrich, que o governo de Israel hoje é um governo de direita, é um governo religioso. E os religiosos que compõem o governo de Israel e que estão à frente, à testa de Israel, eles têm como fé e desejo restabelecer o reino de Davi, o antigo reino de Davi e Salomão.
tá bom? Unificar tudo e tomar as terras que anteriormente eram de Israel. E agora eles estão aí anexando a Cisjordânia. Tá? E essa guerra em Gaza, o enfraquecimento do Hamas, vai ser algo que eles vão enfraquecer ao máximo, e agora eles vão para uma guerra ao norte contra o Hezbollah. Enfraquecendo o Hezbollah, eles vão com toda certeza dominar mais terras e Israel vai se tornar algo muito forte, né? O Irã disse que se isso acontecer eles vão se envolver na guerra e óbvio não vai deixar Israel vencer e vai tornar numa guerra regional. Vamos lá, ao todo Israel já construiu mais de 100 colonatos em toda a Cisjordânia, alguns dos quais se assemelham a subúrbios totalmente desenvolvidos ou em pequenas cidades. Eles abrigam mais de 500 mil colonos judeus que têm cidadania israelense. Os 3 milhões de palestinos na Cisjordânia vivem sob um regime militar israelense que tem poucos limites. A autoridade palestina administra parte do território palestino ocupado por Israel, mas está impedida de operar em cerca de 60% do território. A medida tem potencial de agravar as já crescentes tensões entre os povos ligadas à guerra entre Israel e o grupo Hamas em andamento em Gaza. A violência aumentou na Cisjordânia desde o início do conflito, com ataques militares israelenses quase diários. Os palestinos consideram a expansão dos colonatos na Cisjordânia ocupada, afirmando que esta é a principal barreira a qualquer acordo de paz duradouro no Oriente Médio. Além disso, a maior parte da comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, os maiores aliados de Israel, consideram os assentamentos judeus ilegais ou ilegítimos. O atual governo israelense considera a Cisjordânia como, olha só, o atual governo de Israel considera a Cisjordânia, que o nome correto seria Judeia e Samaria, como o coração histórico e religioso do povo judeu. E por isso opõe-se à criação de um Estado palestino na área. Na Guerra de 67, Israel capturou a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. Esses 3 territórios são reivindicados pelos palestinos para um futuro Estado independente. Como eu falei, para Israel construir um templo, para reaver o antigo reino de Davi, a Cisjordânia tem que ser tomada por Israel. Judéia e Samaria têm que voltar para as mãos dos judeus. E é o que Israel está fazendo nos nossos dias. Vocês precisam compreender que eles estão cumprindo profecias conforme eles creem, tá bom? Isso é histórico e está se desenrolando neste momento. Então, inclusive, né, o exército israelense deixou vazar uma informação ao governo israelense que foi publicado nos jornais alemães de que Israel, até após, né, do dia 15 desse mês de julho em diante, Israel vai iniciar um ataque, uma ofensiva no Líbano para tentar eliminar ou enfraquecer o poder militar do Hezbollah. E isso vai levar a região toda para uma guerra, porque o Irã, por meio do seu canal na ONU, um canal oficial, disse que se Israel atacar o Hezbollah, o Irã pode se envolver na guerra, inclusive militarmente e totalmente, e jogar todo o Oriente Médio numa guerra total regional. E aí são 2 crenças, 2 facções disputando pelo controle e hegemonia do Oriente Médio. Nós temos os árabes sunitas, a Arábia Saudita liderando os sunitas, o Irã, os xiitas, e Israel, que é o antigo reino de Davi. Construir o templo de Jerusalém, e eles creem e esperam o Mashiach que os salvará, e para isso eles querem dominar, controlar, subjugar o Líbano, o Vale do Jordão, o Jordão inteiro tem que ser tomado, inclusive as terras que eram de Ruben e Manassés. Gaza vai ser anexada e vai ser controlada por Israel, anotem isso que eu estou falando, tá? E Cisjordânia que hoje onde é controlada pela autoridade palestina, para Israel, partes do que é a Judéia e Samaria, os antigos reinos de Israel, tem que ser anexado para se cumprir essa profecia, que é o que esses religiosos judeus que estão no poder acreditam e querem implementar. Então é diante disso que nós estamos. Toda essa guerra, seja qualquer guerra ou eleição no mundo inteiro, o contexto principal e essencial é religioso. Tudo que passam para nós, economia, claro, é muito importante, né? Economia é extremamente importante. É o principal poder do mundo é econômico.
mas tudo no mundo, essencialmente, no âmago, na alma de todo o que acontece, é religioso. Se vocês não entenderem isso, fica difícil. É por isso que os jornalistas, eles não sabem o que acontece, eles erram na análise, eles esquecem o que vai acontecer, eles dão um pitaco errado, porque tiram o contexto religioso, a fé, que é o que move esses governos, esses homens, tá bom? Então isso aqui é mais uma profecia. Por isso que Israel foi dividido, tá? A profecia de Zacarias de que a terra de Israel seria dividida já aconteceu. Não é algo que vai acontecer. Já aconteceu, porque Israel foi dividida. Lá em Balfour, em 17, depois na partilha da Palestina, da Palestina e Israel, em 47, né, os britânicos e a ONU aprovaram uma resolução que criaria 2 estados, dividindo a terra de Israel. E dividiram Jerusalém em 2, oriental e ocidental, como capital de 2 estados, num acordo que a gente sabe que nunca vai haver um acordo de paz verdadeiro, real, realista entre esses 2 povos. E Israel não vai aceitar isso, porque sabe que está em risco se submeter a esses povos, e esses outros lados também, que odeiam Israel, também não vão aceitar, e aí a gente está vendo essas facções disputarem para implementar um reino, uma hegemonia na região e, claro, no mundo. Os Estados Unidos estão com Israel e principalmente porque os cristãos nos Estados Unidos, eles são sionistas. E muitos lá em Israel, irmãos, estão contando com a volta de Donald Trump, porque o Trump crê nisso. Ele tem um genro que é judeu, do Chabad, né? Um judeu religioso, que crê e investe numa construção do templo, em empresas e startups tecnológicas em Israel, tem boas relações com a Arábia Saudita, e esse acordo de paz entre Israel e a Arábia Saudita vai acontecer. A guerra começou, o Irã jogou o Hamas em cima de Israel para iniciar um conflito, para impedir um acordo de paz que iria acontecer entre Israel e a Arábia Saudita. Mas terminando essas escaramuças em Gaza, os 2 vão dar as mãos e vão fazer paz. E isso vai facilitar ainda mais os avanços de Israel em anexar territórios como Gaza, Cisjordânia, até construir um governo em Gaza em conjunto e fazer um pacto, por exemplo, de controle sobre o monte do templo com os árabes e tirar da mão da Jordânia. Tá? Isso é muito possível. Por isso a gente precisa ficar atento nisso, porque nos próximos dias esses conflitos vão definir tudo isso e também entender a visão. O Irã, que é o ramo xiita do Islã, eles acreditam serem os descendentes de Ali, né? E que eles é que são os verdadeiros descendentes e herdeiros do Islã de Maomé, e que virá deles o Mahdi. O líder, o Mahdi é o Mashiach, é como se fosse o Messias deles. O Mahdi virá, primeiro Issa aparecerá no minarete na mesquita da Síria, em Damasco. Ele levará o mundo para o Mahdi. O Issa para eles é o próprio Jesus, né? Jesus para eles é um profeta, mas é menor. Ele é abaixo de Maomé. E ele vai conduzir os muçulmanos, unificando-os para que eles se submetam ao governo do Mahdi. E o Mahdi unificará o Islã e trará uma era dourada do Islã na terra e vai eliminar os infiéis. E ele fará um acordo de 7 anos, segundo o Hadith, né? E aí, já Israel espera um Mashiach que o salvará, trará paz mundial, restabelecerá o trono, o reino de Davi e construirá, claro, o templo. Aí existem algumas vertentes e divisões de pensamento que vão dizer que ou quando o Mashiach vier, o templo já estará construído, então o Estado, o povo construirá antes, e isso virá junto com o Mashiach, ou é o Mashiach quem abrirá caminho e o reconstruirá, tá bom? Então isso é muito importante. Vamos ficar atento a isso, porque essa vertente, o próprio Netanyahu, que está no poder hoje, ele está debaixo de uma profecia rabínica. Tá? Ele está debaixo de profecia rabínica de que ele é que passaria as chaves do Estado para um Mashiach. Então, o Israel que foi criado em 48 não é o bíblico, mas agora esse governo ele quer restabelecer o Israel bíblico, à força.
Forte abraço a todos, irmãos. Manterei vocês atualizados disso. Leiam as Escrituras e olhem para o mundo que vocês vão ver. Deus já deu o spoiler de tudo que vai acontecer. Só basta lermos. Até mais. Tchau, tchau.